Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM e vocês que nos acompanham pelo YouTube e Facebook no @CJP Brasília. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e estou hoje trazendo para vocês um programa sobre a CPI do MST. Nesse programa, nós vamos falar um pouco sobre a tentativa de criminalização dos movimentos sociais e sobre como os movimentos sociais mudaram a configuração da sociedade brasileira. Nós percebemos os movimentos sociais como sendo legítimos e como sendo formas de transformação social para atingir uma sociedade mais justa, mais livre e mais solidária. O foco especial deste programa é a participação do membro da CJP, professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, na CPI que aconteceu na Câmara dos Deputados na última quarta-feira, e na qual o professor José Geraldo ele traz um panorama geral sobre a questão agrária no Brasil na perspectiva jurídica, como, por exemplo, o STJ trata a questão das ocupações do MST, diferenciando as ocupações como sendo legítimas, como sendo formas justas de luta social, de esbulho possessório, que é um crime caracterizado no Código Penal como tomar a posse. O professor José Geraldo faz um grande sobrevoo sobre a questão agrária no Brasil na perspectiva jurídica e coloca claramente que a intenção da reforma agrária é trazer mais justiça social. O Brasil, historicamente, fez processos que impediram a posse, o acesso à terra a populações marginalizadas. Então, logo após o início das libertações de escravizados no Brasil, veio a Lei de Terras em 1850 e impedia o acesso à terra de diversas camadas da população brasileira. Isso fez com que essas terras se concentrassem na mão de famílias de origem portuguesa que já detinham uma grande parte do território sob sua posse formal. Então, eventos posteriores, legislações posteriores contribuíram para o agravamento desse processo. Até que, em 1988, a Constituição Federal reconhece o direito à reforma agrária como sendo um direito fundamental. O Papa Francisco coloca como sendo os 3 T's fundamentais do ser humano: teto, terra e trabalho. E nesse aspecto da terra, ele também percebe, o Papa, como fundamental a luta pela distribuição mais igualitária de terras no mundo inteiro. A reforma agrária não é uma questão apenas brasileira, mas uma questão que muitos países enfrentam, dessa concentração de terras, especialmente países que enfrentaram processos coloniais ao longo de sua história. Então, o professor José Geraldo de Souza Júnior, ele traz uma perspectiva jurídica muito esclarecedora sobre esse paradigma no qual você deve considerar justamente esse processo histórico para que você entenda melhor a definição da necessidade da reforma agrária e o porquê de uma ocupação não ser considerado crime. Dentro desse contexto, o professor José Geraldo também enfatiza que os movimentos sociais são os legítimos detentores dessa progressão social e histórica, que são movimentos que promovem a organização social e novas formas de perceber os processos sociais. Então, eu trouxe a vocês uma fala, especialmente a fala final do professor José Geraldo, nesse depoimento à comissão, onde ele foi convidado. E, na sequência, vocês ficam com Simone Furquim trazendo o evangelho desta semana e sempre uma atualização dos ensinamentos evangélicos para a nossa realidade cotidiana. Simone Furquim, que é membro da nossa Comissão Justiça e Paz. Na sequência, depois de Simone Furquim, vocês vão ter o programa de Dom Paulo César, nosso arcebispo de Brasília, encerrando essa noite de domingo para quem nos ouve pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM 710 AM. Eu desejo a todos uma excelente semana
e que nós possamos ter frutuosas reflexões a respeito das palavras do professor José Geraldo. Professor José Geraldo, que tem uma ampla experiência com os processos do direito e a crítica ao direito como sendo um instrumento de opressão. Traz uma nova percepção do direito como sendo um possibilitador da construção de direitos para os indivíduos e para as coletividades. Eu agradeço a sua audiência, eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e sempre muito feliz de estar com vocês neste programa de Justiça e Paz. Vamos então à palavra do professor José Geraldo. Ação de movimento, de definir a legitimidade das suas opções, foi no sentido de considerar o que isso representava em termos de acolhimento no sistema constitucional, no sistema político e no sistema judiciário. Por exemplo, a pobreza, que foi levantado aqui, não é um fator que envolva um franciscanismo de um ou outro. A pobreza é um programa da Constituição que diz que ela se volta para trabalhar políticas que contribuam para a superação da pobreza. E coloca, por exemplo, a reforma agrária como uma dessas políticas, né? Mas eu queria dizer que também não entrei em diatribes com os números que foram aqui esgrimidos, com as formas interpretativas de catálogos de estatística. As estatísticas são muito problemáticas, perigosas. Esses dias eu vi mas que estava dentro desse contexto de chat, inteligência artificial, né? Que, aliás, eu perguntei lá se era viável hoje revogar a lei da gravidade. Para não alterar o desenvolvimento. E o chat respondeu que é uma questão complexa, que requer né? Mas se equipes técnicas trabalharem e, por exemplo, a ilustração da academia encontrar argumentos técnicos, talvez seja viável suspender a lei da gravidade para não atrasar o desenvolvimento do país, né? Então, é uma estatística que eu vi. 100% das pessoas que morrem de câncer bebem água. Então, estatística é uma coisa que precisa ser lida, não, eu disse, no que ela revela, mas no que ela oculta. E também não contrapus aos dados do ilustre relator, que foram levantados aqui, os dados do IDH. Eu disse que há outros indicadores. E que, por exemplo, do ponto de vista econômico e do filosófico, esses outros indicadores dizem que riqueza não é crescimento financeiro, não é resultado meramente econômico. Riqueza é felicidade. É a resposta de Rousseau à questão que a Academia de Dijon pôs para ele em 1750. Qual o valor das ciências e das artes para a felicidade humana? Ele ganhou até o prêmio da academia naquele ano. No ano seguinte, ele perdeu, apresentou um trabalho inexpressivo, chamava-se Do Contrato Social. Então, eu não vim contrapor elementos de recortes justificadores de pontos de vista. Eu vim dizer que há sempre um ponto de vista, não é? Cognitivo. E não é só na visão, é na linguagem. O grande semiólogo Roland Barthes, num texto célebre chamado La Leçon, faz uma referência ao caráter fascista da língua. E ele diz assim, a língua é fascista. E ele diz, e ela é fascista não é porque nos interdite o dizer, é porque ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Vamos ao dicionário. A metonímia do dicionário, que é o Aurélio, deputada, homem público, parlamentar, mulher pública, prostituta. Homem honesto, Aurélio, o homem que administra bem as economias, as finanças. Mulher honesta, a virtuosa.
Inconscientemente, isso sai do vernáculo que nos obriga a considerar o mundo sob uma perspectiva ideológica, religiosa, ocidental, moderna, o que seja. Não porque isso traduza uma cognição que se expresse em representar o mundo ou pela visão, cosmovisão, ou pelo discurso. Os discursos são pré-compreensões que nós, consciente ou inconscientemente, inserimos nas nossas narrativas. É o que a gente assiste aqui, e isso é bom, porque, de algum modo, representa pluralidade. O meu respeito ao Congresso é que, apesar de toda a tensão, é um lugar plural. Todo mundo fala, todo mundo diz o que pensa, claro, no limite do decoro e do regimento, não é isso? Mas pode colocar suas visões de sociedade, seus projetos de vida, seus projetos de país, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Eu vim discutir a questão agrária, por isso que o meu texto foi na linha de mostrar que esse é um processo civilizatório. Quem fez a reforma agrária no mundo, modernizou o mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, no Japão, quem se incumbiu de realizar a reforma agrária em nome da nova ordem foi o Marechal MacArthur. Foi o Marechal MacArthur. E do ponto de vista das constituições, a transição entre aquele modelo de que Constituição é organização de poder e agenda de direitos se tornou uma referência no social porque houve a luta pela reforma agrária no México. E, portanto, dali saiu a tese de que questão social é também constitucional. E, por isso, quando se discutiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que não é universal, porque ela é hegemônica, por isso que também, naquela altura, né, alguns países se recusaram a assinar, não porque negassem o pressuposto liberal dos direitos ali assegurados, os direitos elementares, mas queria que lá se inscrevessem os direitos alimentares, que eram alvo das grandes transformações que aconteciam. Um grande baiano que eu estimo com quase posição de reverência, João Mangabeira. João Mangabeira, voltando de um desses exílios em que as ditaduras expõem aos parlamentares, né, trouxe essa tese de que a justiça não é dar a cada um o que é seu, porque aí isso a gente dá ao pobre a pobreza, ao rico a riqueza, ao miserável a miséria, ao sem terra a exclusão e ao proprietário o acesso a tudo do que é bem. A justiça não é o sum cuique tribuere. A justiça é poder construir uma consideração de que se realiza quando se tem de cada um conforme o seu trabalho e se atribui a cada um conforme a sua necessidade. Quero dizer, deputado, que isso está no Manifesto Comunista, mas antes está nos Atos dos Apóstolos. Então, os apóstolos vinham, traziam, os cristãos vinham, traziam aos apóstolos o produto do seu trabalho, que passava a ser distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Paulo, né? Ou melhor, Lucas, né? Que é quem redige os Atos, né? É dali que vem a máxima, e não tem nada a ver com Marx, não tem nada a ver com Che Guevara, não tem nada a ver com Mao Tse-tung, com Ho Chi Minh, ou com Djalma Maranhão, lá no Rio Grande do Norte, que, todavia, criou um belíssimo programa chamado De Pé no Chão Também Se Aprende a Ler. Não é isso? A partir da experiência de Angicos, de Paulo Freire, que tem gente aí que quer retirar do panteão dos grandes brasileiros, né? Só no Brasil, porque no mundo todo ninguém lhe tira do panteão. Bom, então, primeiro ponto, né? Claro, o deputado saiu, eu quero dizer assim que eu conheço as montanhas do Espírito Santo, ele não está, mas eu queria dizer assim que tenho grandes amigos lá, que alguns talvez tenham sido professores dele. João Batista Heckenhoff, juiz, conhece. Também. Antônio José Abicair. Ninguém vai dizer que meu amigo Abicair seja um esquerdista, não é isso? Ninguém pode dizer, né?
mas que criou uma instituição importante, a FDV, né? E lá fizemos uma grande conferência nacional da OAB. Exatamente, né? Hoje, inclusive, me disseram que ele reduziu o aparato para ficar só com direito. Mas hoje ele tem um empreendimento, né, que envolve de ponta graduação e pós-graduação. A Bicaí não acredita em nada do que eu digo, mas me leva sempre para falar para os alunos deles, né? Então, eu queria dizer aos senhores que, para que eventualmente não tenha ficado claro, ou pela cognição visual, não é isso? E quero dizer que, olha, eu fui durante 3 anos instrutor de deficientes mentais. Tá certo? Fui em São Paulo, na Liga Feminina Israelita do Brasil. Saí de lá quando comecei a achar que eles que eram os normais, e que em volta que estava a distonia, que estava... O que eu quero dizer, na linha, né, dessa argumentação, são os 3 pontos que eu quero... está no meu texto, que eu pedi que integrasse, embora as notas... Agora não se fala mais de notas taquigráficas, né? Notas taquigráficas ainda? Tá. Primeiro, eu queria insistir num campo que é político e teórico, de que não há consideração sobre o jurídico sem a hipótese do pluralismo. Ela explica, por exemplo, a legitimidade do diálogo, que, desde que feito por uma esfera pública que assegure a livre manifestação da opinião, não pode interditar essa livre pela censura, pela tortura, pelo banimento, pela cassação de mandatos, né? Pela morte oficial, que é a letalidade mais dramática, e nós cobramos aí uma centena de corpos que nunca foram recuperados, né? O que entra, a deputada Sâmia perguntou, da questão da justiça de transição. Não está mais aqui, mas eu vi há pouco a Maíra Pancararu, que assessora uma deputada aqui que está no grupo de vocês que estão sendo submetidos ao Comitê de Ética, né? Jaquiabá. A Maíra hoje integra a comissão de anistia, recriada a partir da nova governança. E o mandato da comissão de anistia, por uma presença indígena, é de recuperar aquilo que foram as violações dos coletivos, reduzidos na sua condição de projeto de vida, de possibilidade de bem viver, de capacidade de salvaguardar um modo de vida, o que a relatora da ONU ontem falou aqui no Brasil, o que a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem decidido seguidamente, principalmente quando foi presidente dela, Antônio Augusto Cansado Trindade, que faleceu há pouco, estava na Corte de Haia, mas que lá, inclusive, nos advertiu, enquanto de juristas, que o principal obstáculo para a internalização no direito nacional das regras cogentes da jurisdição universal que fundamentam os direitos humanos é o obstáculo do positivismo jurídico. O senhor advogado, né? Lembre-se que na advocacia a gente tem uma ressalva. O advogado é sancionado disciplinarmente se litigar contra a literal disposição de lei, salvo se o fizer na existência de um precedente, na possibilidade de discutir a constitucionalidade da lei e, pasmem, de poder refutar a legalidade vigente, a injustiça nela contida. Ele está ressalvado, está livre. Então, é disso que eu vim falar para um auditório que eu aprendi a respeitar durante 35 anos de convivência em várias das suas comissões,
com vários de seus membros, a direita e a esquerda, a dignidade em todos os campos. O que não é tolerável é a forma alienadora da autoridade, aquilo que representa a dignidade do humano, que aqui, agora e aos poucos, né, foi sendo enquadrada numa hierarquia que nem no colonialismo existiu. Com toda essa estratégia patrimonialista, patriarcalista, racista, nem ali existiu tanto assim. Né, e que representa pensar, né, que numa sociedade em que a diferença de classe, a diferença de gênero, a diferença de raça não é um dado natural, não, o deputado falou em Aristóteles, ele ainda me chama para o meu terreno. Foi Aristóteles que disse, lembra o que ele escreve na Ciência Política? O homem é um animal político, é um zoom politicum, para distinguir o que ele chamava de escravo, que lá na política ele define como ferramenta que fala. Ou seja, aqui a gente não está desqualificando o sujeito, está desqualificando o humano, está igualando o trabalhador, ou rural ou urbano, aquilo que depois, em Roma, Cícero iria reproduzir, chamando de utensílio vocalis. Trabalhadores não são ferramentas, não são utensílios, não são coisas, são humanidade reconstituída na dignidade da sua experiência de realização. Então, a pluralidade é um dado. Outro dado que eu queria dizer é a legitimidade dos movimentos sociais. Amanhã eu lanço um livro que se chama O Direito Achado na Rua, volume 7, Sujeito Coletivo de Direito. Só a luta garante o direito do povo. Lembre-se que essa coisa de luta não é coisa de comunista, é de Ehring, que criou a teoria da posse, tá certo? É coisa de pensamento liberal que formou o Estado moderno, quando o Estado moderno estava se descolando da tradição feudal. Né? Então, a questão da luta pelo direito. Né? Quem não luta pelo direito não merece direito. Quem não luta por direito não merece direito. Porque os direitos são conquistas, e não são conquistas que se incorporem ao meu patrimônio, o meu lar, o meu filho, a minha classe. São direitos quando eles se universalizam. São direitos quando eles deixam de ser privilégios e se tornam patrimônio de toda a coletividade. Por isso que toda dimensão realizadora do direito é, sobretudo, intersubjetiva. E é isso que, entre nós, depois de 88, está expresso nos fundamentos da Constituição, na institucionalização do Ministério Público, do Judiciário e da Câmara Legislativa. Ou os senhores não têm aqui uma comissão de participação popular? Já prestei depoimentos várias vezes nessa comissão. Os debates lá são sempre no diálogo de reconhecimento da subjetividade ativa dos movimentos que se organizam no social. Então, essa não é uma questão voluntarista, ideológica, é uma questão política e, em última análise, jurídica, né? Como o próprio Norberto Bobbio sugeria, né? E ele que não era lá muito progressista, não. E aí a outra questão aqui, a pergunta, o senhor é a favor da invasão? Eu disse aqui que a consideração da prática de apropriação do MST foi definida como ocupação, não foi por mim, nem pelos meus escritos, foi pelo STJ. Foi pelo STJ, que em acórdão escreveu que não pode ser considerado esbulhador o tipo do direito penal, que é invasão, aquele que ocupa terra para fazer cumprir a promessa constitucional da reforma agrária. O MST, como movimento, ou qualquer outro, não tem que fazer política, ele tem que interpelar o Estado para que o Estado faça. E é infelicidade nossa que seja necessário que cheguemos a esse ponto de poder assistir a ações diretas
que, por exemplo, nesse acordo que foi da lavra do ministro Serniquiaro, o ministro Adhemar Maciel, apoiando-se em Hannah Arendt, chegou a supor que talvez fosse o caso de considerar que era uma desobediência civil legítima. Mas ele afastou porque disse que o nosso sistema, mesmo quando discute função social ou aquela destinação social que a norma deve obedecer, dirigindo-se ao juiz, né? Ele tem que ser pela mediação teórica da concepção do ordenamento. Só que ele não fica preso a uma forma pobre de compreensão do jurídico, mesmo no legal. Por isso que, na mesma lei de introdução ao Código Civil, que foi a introdução ao Código Civil de 17, serviu para introduzir o Código Civil de 2002, e hoje saiu do âmbito civil para ser lei geral do direito público brasileiro. A mesma lei, o Código acabou, a mesma lei prevalece, ela vai estabelecer que, ao fazer essa integração do ordenamento, o juiz tem que levar em conta dois fundamentos. Não são fundamentos metafísicos, não. São fundamentos empíricos, factuais, como aqui se cobrou, né? Que é, de um lado, ver o que estabelece a regra, e, de outro, o que estabelece os valores. Ou seja, estabeleceu que o direito e o ordenamento é formado por regras e por princípios, por regras e por valores. E é por isso que a gente assiste essas tensões hoje. Aqui mesmo os senhores disseram que, para ser um espaço democrático de aceitação da legitimidade, da titularidade do exercício do mandato, ou se aplica o regimento conforme valores, ou se vai ao Supremo Tribunal Federal, não é isso? Então, é isso que eu queria dizer para os senhores. A consideração do esbulho ou da invasão não é um elemento que me obrigue a tomar uma posição que diga, por exemplo, que sou a favor da invasão, sou a favor do esbulho. Quem tem que ser a favor contra quem toma a iniciativa protagonista de sujeito para fazer a opção que queira fazer. Né? E é o que a gente assiste em muitas experiências transformadoras. Foram as mulheres que tomaram as fábricas, que mudaram o direito social. Foram as sufragistas que confrontaram a normalização psiquiátrica para dizer que a demanda por emancipação era política e não loucura, desvio cognitivo. Né? Então, é esse o processo que eu estou dizendo que o parlamento oferece como lição a nós. Não no voto do presidente, do relator, de cada um dos senhores, mas na história desse parlamento. Na história de um pugilato de homens e mulheres, e também de não binários, que, quando eu prestei depoimento aqui em 87, na mesma sessão, se apresentava uma representação de um chamado Triângulo Rosa. Um homem de paletó e gravata que falava dos direitos dos homossexuais. Né? Hoje, nem usa mais isso. Vê a parada gay que teve agora. Quando a Constituição saiu, rompendo com o Código Civil, que dizia que a mulher era incapacitada, o seu dever conjugal era se submeter ao estupro marital, era razão de separação, o indébito conjugal. Né? A Constituição veio e disse que a família não é o casamento, é a união estável de afetos entre homem e mulher. Né? No dia seguinte, Cássia Eller se apresentou lá para reivindicar o reconhecimento da opção dela, não é a minha, não é a sua, né? Da opção dela. Mas no espaço público da formação de opinião. Então, eu queria dizer assim, em nome desse legado histórico e político de um parlamento que cortou a própria carne com o sacrifício de parlamentares que sofreram injunções dramáticas a ponto do assassinato político. Rubem Paiva, por exemplo. Né? É importante que, nesta casa, se respeite o pluralismo e a pluralidade de ideias,
que se considere que os movimentos sociais são uma experiência histórica. Morreu essa semana Alain Touraine, 93 anos, trabalhando o reconhecimento das lutas históricas dos movimentos sociais, sobretudo na América Latina, para poder estabelecer que são conflitivos, mas eles carregam um projeto. E nesse enlace, se nós não criarmos mediações para que isso se transforme em ação política, a criminalização vai criar, né, um antagonismo que, ao fim e ao cabo, lembrando o meu primeiro reitor, Darcy Ribeiro, né, faz do institucional engenhos de moer gente. Engenhos de moer gente. Se nós não quisermos ser os que moem a carne pobre dos negros, das mulheres, dos afrodescendentes, quem seja, dos indígenas, tenhamos cuidado para que o Haiti não seja aqui, não é isso? E não sejamos moídos nessa mesma engrenagem, né? Os mortos do Pirajá que nos digam, não é isso? Ou os mortos da Batalha do Genipapo, não é isso? Por eles temos a nossa independência, por eles temos um projeto de sociedade. E não há um direito nosso, que não tenha sido construído na dramaticidade dessas lutas por afirmação da dignidade do humano inscrito no princípio da atualização dos direitos fundamentais, né? Que é o que me dá enorme satisfação de poder estar aqui. Estou falando para o senhor e para a senhora, para a mesa, mas na esperança de que estudantes e aqueles que participam da expansão simbólica do processo parlamentar nos meios novos, que é o espaço crítico da informação, né, tem uma percepção de que há muito de reconhecimento devido e de respeito devido ao Parlamento brasileiro. Presidente, encerro. Olá, ouvintes. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 2, 41 a 51. Relata que aos 12 anos de idade, Jesus acompanha seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa, mas fica no templo conversando com os doutores da lei. Os doutores da lei ficaram extasiados com sua inteligência e com suas respostas. O texto finaliza dizendo: Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Hoje a igreja celebra o coração imaculado de Maria, mãe de Jesus. Por isso nos convida a refletir o Evangelho de Lucas. Ao responder sua mãe sobre por que não os acompanhou na caravana de volta para casa, Jesus disse: Não sabias que devo estar na casa de meu pai? Jesus reconhece a necessidade de ocupar-se com as coisas do Pai. Essa é a chave de leitura do texto, fazer a vontade do Pai. Maria não compreendia ainda, mas guardava tudo em seu coração. Esta expressão é repetida por 3 vezes no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, 69, e no capítulo 2, versículo 19. Maria aceita, mesmo sem entender pela razão, pois prefere seguir seu coração. Sabe que do coração pode entender melhor a vontade de Deus. E ela aumenta cada vez mais a sua fé, percorrendo junto com Jesus o seu caminho, seguindo, servindo e subindo com ele a Jerusalém, na sua paixão e morte. É o Evangelho de Lucas que nos informa o quanto Maria foi profetisa e corajosa ao cantar o Magnífica, dizendo: O Todo-Poderoso dispersou os homens de coração orgulhosos, depôs poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos
e despediu ricos de mãos vazias. Ao fazermos memória de Maria, é importante dizer sobre o papel da mulher naquela sociedade judaica. Na tradição judaica do mundo bíblico, a criança era educada pela mãe em casa até os 12 anos de idade. Compreendemos, portanto, que o berço de Jesus e seus ensinamentos sobre a fé em Deus se dá pela mãe. Isto significa dizer que a teologia nasce na casa, a partir da mulher, da mãe, e que vai fazer memória do Deus libertador do Êxodo. É uma teologia que nasce dos pequenos, dos debaixos. Jesus impressionou os doutores da lei porque fez memória a essa teologia. Que Maria, também nossa mãe, seja inspiração para toda a igreja caminhar com Jesus e estar a serviço de seu projeto de construção do reino do Pai aqui neste mundo. Amém.